Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Dizer para os irmãos que eu vou ser completamente fiel a tudo que o Senhor me falou nessa noite. E muito sério isso que eu vou falar aqui agora, irmãos. Você que estava com o espírito contrário no período do louvor, Deus vai te pegar. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Você que estava com pensamento contrário ao que estava acontecendo aqui, isso não é de Deus. Deus só mandou falar que Ele vai te pegar, só isso. E se Ele quiser que depois eu vou até você para falar com você depois do culto, eu vou te procurar também, porque quem manda é Ele, né, irmãos? Jesus não toma o primeiro lugar, Léo. Jesus não toma o primeiro lugar. Depois eu vou ditar isso que eu estou falando aqui. Jesus não toma o melhor lugar quando nós falamos fica à vontade. É quando nós saímos do melhor lugar para Ele ficar. E tem pessoas aqui que hoje precisam sair do melhor lugar para deixar Jesus estar no melhor lugar. E eu creio que em nome de Jesus, até o final desse culto, você vai tomar jeito e vai sair do melhor lugar para que Jesus esteja no melhor lugar, amém? Glória a Deus. Irmãos, essa noite nós vamos falar aqui sobre 3 homens que eu sei que tem aqui dentro da igreja hoje. É o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. 3 classes de pessoa que a Bíblia diz assim. Nós vamos falar nessa noite aqui. E em nome de Jesus, alguns deixarão de ser carnal nessa noite. Mas não é para ser natural, é para ser espiritual. Em nome de Jesus. E tudo que foi dito aqui, se for para você, pega, irmãos. Em nome de Jesus. Pega. Pega, pega e pega. Porque a diferença nunca vai ser do quanto você tem de Deus. Para que tudo dê certo na sua vida, para que tudo vá bem. A diferença é o quanto Deus tem de você. Isso é que vai fazer toda a diferença para toda uma eternidade. E eu falo muito isso que eu vou dizer aqui agora. Todo tempo eu falo isso. Nossa vida ministerial, espiritual, a caminhada com o Senhor é parecida com a visão do vale de ossos secos. É parecido com isso, irmãos. No final você sabe que é soprado o Espírito, a bênção maior vem sobre o corpo, mas primeiro há um ajustamento. Alguns ossos voltam para os seus ossos, aí depois vem carne, Léo. Aí depois vem nervos e tendões, aí depois vem a pele, aí só depois da pele. Então Deus não vai fazer nada pela metade, nem vai começar pela metade. Ele quer ajustar as coisas primeiro, para depois vir trazer carne, nervos, pele e depois soprar o Espírito. Então nós somos uma obra em construção, vamos partir com esse princípio hoje. Nós somos uma obra em construção na mão de Deus. Amém? Eu quero dizer primeiro que eu estou muito feliz antes de nós lermos o texto aqui. E isso que eu estou falando agora eu faço questão de filmar. Eu quero honrar algumas pessoas essa noite. Primeiro eu quero honrar minha esposa, irmãos. Minha esposa, quando nós ainda nós estávamos prestes a noivar. E aproveitar que está gravando. E um pastor falou com ela que era para ela desistir de mim. Que era para ela me deixar, que isso não ia dar em nada, Léo. Falou com ela e ela foi obediente a Deus, não aquele homem que achava que sabia o que Deus queria para nossas vidas. E eu quero honrar minha esposa, mulher de Deus. Você quer saber se alguém é louco, irmãos? Se alguém é louco, Léo, é só olhar para o meu caso e da casa da minha esposa. Porque só uma pessoa mais louca ainda para crer em mim, né, irmão? Para acreditar em mim. Então, a Aline é mais louca que eu. Algumas pessoas acham que eu sou louco, mas a Aline é mais louca que eu. Por acreditar em mim. E eu quero honrar ela, eu quero honrar outra pessoa também, que eu nunca fiz isso aqui com essa pessoa. Quero honrar o Junis, irmãos. Homem de Deus. Esse homem é padrão para a minha vida, irmãos. Esse homem me ensina muito. Algumas cobranças que ele me fez, eu nunca nem falei isso com ele, estou falando aqui agora. Isso vai para o YouTube depois. Algumas cobranças que ele já me fez me ensinaram muito, irmãos. Para eu tomar vergonha na cara em muitos sentidos, tomar alguns compromissos. E eu quero honrar o Junis como homem de Deus nessa noite. Vou ficar fazendo menção de todo mundo que eu considero homem de Deus aqui não, porque só tem homem de Deus, mulher de Deus aqui. E pedir os irmãos para que orem pela gente. Nós vamos, por esses dias, eu e minha esposa, nós vamos dar alguns passos aí de encontro ao nosso destino profético. E ora a nosso favor, irmãos. Nós precisamos da oração dos irmãos. Amém? Mas vamos... Eu quero pedir os irmãos para que abram suas Bíblias comigo no 2º livro de Reis, capítulo 3. 2º livro de Reis, irmãos, é depois do 1º livro de Reis, tá? Você vai ver o primeiro, aí depois do primeiro vem o segundo. 2º livro de Reis, capítulo 3. Quem encontrar, se coloca de pé, nós vamos ler juntos. Glória a Deus. 2º livro de Reis, capítulo 3,
Se você tiver dificuldade de encontrar, você vai no índice, lá no comecinho da Bíblia, aí tem lá assim, 2 Reis, aí tem o número da página, você vai direto, não vai errar de jeito nenhum. 2º livro de Reis, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler de versículo de 1 a 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Um homem salvou 3 reis e salvou 3 exércitos, irmãos. Forte isso. Diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque ele tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Versículo 3. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista em todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse então Josafá: Subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e aos meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho? Então agora Jorão pergunta: Por que caminho nós iremos? E aí o rei de Judá disse que eles iriam pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andavam rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha mais água. Versículo 10. Então disse o rei de Israel, ou seja, Jorão disse: que o Senhor chamou a 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E você fecha a sua Bíblia, mas abra seu coração, pode se assentar nessa noite. E nós vamos aqui fazer uma breve reflexão. Eu não vou enfadar você não, sobre esse texto que nós lemos, essa porção escriturística. Irmãos, toda vez que você conhecer alguém que se diz servo de Deus, que é conhecido como servo de Deus, você pode ter certeza que se ele leva a santidade a sério, se você perceber que ele leva o pecado também a sério. Porque alguém que não levar o pecado a sério nunca vai valorizar a santidade, nunca vai levar a santidade a sério também. Então, eu não estou te induzindo a julgar ninguém, mas só leva a santidade a sério quem também leva o pecado a sério. Quem não trata o pecado com seriedade, jamais a santidade será tratada com seriedade na sua vida também. E que isso não sirva para que nós julguemos os outros, mas de aplicação para a gente, amém? Irmão, nós lemos um texto aqui que diz que Jorão, filho de Acabe, reinou sobre Israel. E nesse mesmo tempo existia um rei em Edom, e existia Josafá, que reinava em Judá. 3 reis. E esses 3 reis são as 3 pessoas que eu falei: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. E nós vamos falar sobre essas 3 pessoas hoje. Mas olha só, quando nós começamos a ler aqui, nós entendemos que Jorão era filho de Acabe. Então Israel, como grande potência agora, cobrava impostos das demais nações. E a palavra do Senhor diz que a nação de Moabe, cujo rei era o rei Mesa, os moabitas, eles trabalhavam com gado, com carneiro, com cordeiro. E eles tinham, eles rendiam muito imposto para Israel. Porque eles pagavam com 100 cordeiros, 100 carneiros e com as suas lãs. Periodicamente, ano a ano, eles tributavam Israel. Mas chega um dia que Acabe morre, o rei de Israel. E o seu filho Jorão começa a reinar agora, Léo. Irmãos, e não mudou nada. É a nação de Israel e é a nação de Moabe. Não mudou nada. Então a gente entende que continuaria se pagando os tributos. Mas não, o rei Mesa fala: Acabe morreu, eu não vou pagar mais tributo de lã, de nada para ninguém mais. Eu não quero pagar mais nada para ninguém. E ele faz saber agora a Jorão, o rei de Israel: eu não vou pagar mais imposto a ninguém. Revoltado mesmo, imagina alguém: não quero mais pagar imposto. Eu não vou dar mais minha lã, meus cordeiros, meus carneiros, não vou dar. E pronto, acabou. Irmãos, agora Jorão, que era filho do Acabe, ele falou assim: não, então eu vou acabar com os moabitas. Porque os moabitas não querem mais tributar para a gente, não querem mais pagar o imposto que pagava. Ou eles estão pensando que eu sou inferior ao meu pai? Não, eles vão se ver agora, eles vão pagar com a vida
É isso que Jorão fez. Mas Jorão, como alguém estrategista, um rei, né, irmãos? E o que ele faz? Ele chega, faz saber a Josafá, o rei de Judá, e fala assim: Josafá, vamos comigo. Nós vamos pegar os moabitas. Eles se revoltaram, não querem mais pagar o tributo. E você, meu irmão, eu sou Israel, sou rei de Israel, você é rei de Judá. Nós somos irmãos, cara. Vamos contra os moabitas. E eles decidiram ir pelo deserto de Edom, porque no meio do caminho eles iam passar, ia pegar o rei de Edom também, e ele ia juntar 3 exércitos para acabar com os moabitas. Eu quero falar da aliança desses 3 reis agora. Eles fizeram uma aliança, irmãos. Fizeram aliança. E esses 3 reis conheciam o Senhor dos exércitos. E eles fizeram uma aliança, Léo, para fazer mal para alguém, para uma pessoa, para um país, para uma nação. E agora esses homens se aliançaram e foram. E foram. E agora eu entendo que a primeira aplicação que eu tenho desse texto é que brotou uma soberba no coração de Jorão. Porque Israel era muito conhecido e era um poderio bélico também. As outras nações tributavam, irmão. Você só tributava para alguém que era mais forte que você, Léo, para evitar a guerra. Então, se os países, se o Moabe tributava em Israel, era porque tinha medo de Israel. Mas aí agora, o reino de Israel é um reino próspero, rico, e o Jorão brota uma soberba nele e fala: esse cara, esse tal de Mesa, está achando que é quem? E a soberba fez ele tomar essa atitude, irmãos, de juntar mais 2 reis, mais 2 exércitos e partir agora contra uma nação. A soberba, algumas pessoas ousam dizer que ela é pior do que o Lúcifer. Não vou falar que ela é pior do que Lúcifer, mas foi ela que adentrou no coração de Lúcifer e fez ele se corromper. Se existe alguma pontinha de soberba ainda em você, irmãos, isso corrompe a gente, faz a gente tomar atitudes impensadas, até para fazer mal às demais pessoas. Se por acaso existe, irmão, essa é a noite de largar a soberba. Amém? Então Jorão queria matar o rei dos moabitas. Chamou Josafá e chamou também, irmãos, e chamou também o rei de Edom. E agora o que eu quero te dizer, irmãos, é que quando Jorão chamou esses reis, de prontidão eles aceitaram. Porque todo mundo quer estar do lado do mais forte, Leonardo. Todo mundo, Léo Grande, todo mundo quer estar do lado do mais forte, irmãos. Todo mundo quer estar do lado do mais forte. Você lembra naquela, Luciano? Lembra no Furinguim? Rapaz, todo mundo quer estar do lado do mais forte para jogar, para ganhar. Não é isso, irmãos? É, irmãos. Se tiver o Anderson Silva aqui e o Márcio aqui, e for dividido 2 grupos para lutar entre si, irmão, todo mundo vai para o lado do Anderson Silva, para bater no Márcio. Porque o Márcio é mais forte que o Anderson Silva, irmãos. Mas eu sirvo um Deus que é forte, né? Isso não é o caso agora, depois a gente vai falar disso. Mas todo mundo quer estar do lado mais forte, irmãos. E esses reis, eles, humanamente dizendo, eles fizeram o que era correto. Mas peraí, eu vou falar que eu não vou com o Jorão? Se eu falar que eu não vou, ele já está indo para matar um mesmo. Se eu falar que eu não vou, eu estou no meio do caminho, eu vou morrer também. Então se juntaram agora, irmãos. Fizeram uma aliança por conveniência. Por conveniência. Você sabe quem era Josafá, irmãos? A Bíblia todo o tempo vai falar que Josafá era um homem temente a Deus. Josafá era um homem temente a Deus, irmãos. O rei de Judá, ele não era como Jorão, como Acabe, os reis de Israel, não. Ele era um homem temente a Deus, irmãos. Mas agora Josafá faz uma aliança por conveniência. Talvez por medo, ou para ficar bonito na foto, ou para ser tido como vencedor por conveniência. E ele não perguntou ao Senhor, um homem temente a Deus, irmãos. Não perguntou ao Senhor se aquela aliança era para ele fazer mesmo, irmãos. E existe homens de Deus aqui também, mulher de Deus aqui também, irmãos, que às vezes por não conversar com Deus, não consultar Deus, faz alianças que vai gerar e acarretar problemas para ele posteriormente. E agora esses homens saem. O que eles fizeram, irmãos? Eles partiram, passaram o deserto de Edom agora, e o rei de Edom junta com eles e sai 3 exércitos para acabar com o exército de Moabe. Ou seja, nós vamos exterminar os moabitas. Não vai existir mais moabita na face da terra. Nós vamos acabar com os moabitas. Era isso que estava acontecendo no coração deles. E é muito fácil. Israel já era mais potente, mais forte do que os moabitas. E agora com mais 2 exércitos juntos, a vitória estava ganha, irmãos, estava garantida.
Mas ninguém consultou a Deus acerca dessa aliança para fazer essa coisa. E agora eles partiram, saem de Israel, passa em Judá, junta os cavalos, junta o gado, junta os animais de carga, junta todos os exércitos, soldados com seus paramentados, com seus aparatos de guerra. E agora eles passam no deserto de Edom, pega o rei de Edom junto, mais um exército, e agora eles estão indo. Você já viu, irmãos, na época de escola, nós tínhamos uma galera que nós queria vencer umas brigas. E quando nós estávamos nos 12, 13, Léo, a gente tem aquela confiança. Aí alguém falava, não vai levar os cabos de vassoura, não. Não, quem precisa de cabo de vassoura? Nós somos 12, eles são 3. Confiante, não tem quando você vai confiante, irmãos. Esses 3 reis agora, com esses 3 exércitos, estavam confiantes. Talvez já iam contando vitória no meio do caminho, irmãos. Porque nós nos aliançamos, somos mais fortes, nós vamos vencer, pronto, acabou. E eles estavam aí no meio do caminho. Mas ninguém perguntou a Deus. Sabe por que às vezes nós não perguntamos a Deus o que Deus acha das atitudes que nós estamos tomando, irmãos? Porque nós temos medo de ouvir não de Deus. Nós temos medo de ouvir não de Deus. Sabe por que alguns homens, antes de se relacionar com algumas mulheres, não perguntam para Deus? Porque tem medo de ouvir não de Deus, irmãos. Por que algumas mulheres, antes de dar o passo para começar a namorar com um rapaz, não perguntam para Deus? É porque tem medo de ouvir não de Deus. Mas todo não de Deus não serve para te atrapalhar, mas serve para te aproximar de Deus. Quando o Senhor chegou para Moisés, deu umas tábuas, sabe, no monte, irmãos. Irmãos, se você for ver aqueles mandamentos lá, Léo, a maioria deles, com exceção de um, diz assim: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É tudo negativo, irmãos. Não faça isso, não roube. Mas para que isso? Para o homem ser um robozinho? Não, para o homem estar mais perto de Deus. A lei de Deus aproxima mais o homem de Deus. Então a lei, onde tinha mais não do que permissões, servia para atrair o povo para perto de Deus. Mas nós continuamos tendo medo de ouvir um não de Deus, porque às vezes o não de Deus vai contra a nossa vontade. 3 reis conheciam o Senhor, formaram aliança, mas não perguntaram o que o Senhor achava dessa aliança. Deixou Deus para segundo plano. Deus para segundo plano. Um dia, irmãos, teve um cara que viu Deus, ele viu uma ação de Deus numa sarça ardente. E aí ele conversou com Deus e quando ele pediu para ver Deus, Deus falou não. Mas aquilo aproximou mais ainda ele de Deus. Ele falou assim: não, deixa eu ver, eu quero ver. E Deus viu que o não aproximou Moisés de Deus. O Senhor falou: tá bom, vem cá na frente de uma rocha aqui, você vai me ver pelas costas, mas é muito rápido, senão você vai morrer, cara. E ele viu, irmãos. Aí quando eu penso que não, o Senhor manda ele agora libertar o povo. E o Senhor fala com ele, assim: eu não irei contigo, quem vai é um anjo. Deus falou não de novo com ele, ó. E o que ele faz agora? Aquele não aproximou ele de Deus. Ele falou: não, se o Senhor não for, eu não quero o anjo. Eu quero que o Senhor vá comigo. E o Senhor prometeu que estaria com ele agora, não ia enviar mais um anjo. O não de Deus, irmãos, os nãos aproximam mais você de Deus. E é doído ouvir um não de Deus, não é verdade? É doído, irmãos, é doído. Já pensou você entrando numa multinacional e Deus fala: não, não vai ganhar o salário de 12 mil reais, não. Os nãos de Deus nos aproximam mais de Deus. Irmãos, nós estamos rindo, mas tem gente que está ouvindo o não de Deus e está seguindo, deixando de ganhar dinheiro para seguir aquilo que Deus quer para a vida dele. E aí agora esses homens partem e eles saíram de Israel, passaram em Judá, juntaram 2 exércitos, agora passaram no deserto de Edom, num reino que já era no deserto, e pegam mais um exército ali. E agora, irmãos, sabe aquela confiança da vitória? Tem quando o time entra em campo já sabendo que vai ganhar, está tudo certo, e depois toma uma lavada do time adversário. Foi parecido com isso que aconteceu aqui. Eles saíram, Leonardo, crente que a vitória era certa, 3 exércitos contra um exército que era mais fraco. Vambora, vai tudo dar certo agora, acabou para os moabitas, nós vamos arrebentar com os moabitas. É isso que eles estavam pensando. E saíram agora em disparada, felizes no deserto. Já viu alguém feliz no deserto, irmão? É só quando está crente que a vitória vai chegar. Senão não consegue ficar feliz no deserto, não, irmãos. Então, se aqueles caras estavam felizes no deserto, é porque eles estavam crendo na vitória mais do que tudo. E eles saem agora, e a palavra do Senhor diz que eles andaram 7 dias. E, meu irmão, pensa aquele clima de vitória. Já ganhamos, né? É canja de galinha, arruma outro time. Nas gincanas de escola nós cantávamos isso, irmão. Você cantava também. E aí agora eles saem felizes da vida porque vão se sagrar vencedores numa batalha.
E a batalha já estava vencida aos olhos deles. Aí a palavra do Senhor diz que eles andam 7 dias no deserto. 7 dias. Acampam agora. Aí os soldados olham no cantil. Acabou minha água. Na minha reserva que está no animal também acabou a água. Eu vou ali pegar uma água para dar para o meu cavalo, porque amanhã cedo a gente vai sair, né? Aí chega alguém lá, nos animais de carga, e vê que tinha comida. Falou, opa, tem comida aqui. Talvez comeu alguma coisa, uma bolacha, não sei. Mas eu não estou com fome, nós estamos com sede. Então eu vou nos animais que carregam os barris de água. Aí destampa o barril de água está seco. Os animais de carga, não estavam tão cansados quanto os cavalos que carregavam os soldados. E ninguém entendeu o que não estava acontecendo. Chega agora, um barril de água está seco. Aí vai olhar o outro barril de água, está seco. Aí o outro barril de água também estava seco. E agora, irmãos, ninguém estava reclamando de sede. É igual aqui na igreja, tem um bebedouro ali, irmãos. Se nós chegar hoje aqui e falar assim, o bebedouro quebrou, todo mundo vai ficar com sede, irmãos. E aqueles que não estavam reclamando de sede, quando descobriram que eles estavam tão crentes que a vitória ia ser certa, mas esqueceram de abastecer os barris de água, uma atitude impensada, uma certeza da vitória sem que Deus tenha te dado, irmãos, faz você partir de qualquer jeito, sem saber o que vai acontecer no meio do caminho. E foi no meio do caminho, irmãos, eles andaram 7 dias, esqueceram a água, esqueceram de colocar água nos barris. Andaram 7 dias, irmãos. Todo mundo com sede, animal com sede, o animal com sede agora, querendo morrer. Como é que eles iam voltar 7 dias para encher de água de novo agora? Ia morrer todo mundo no deserto, irmãos. 3 exércitos iriam morrer no deserto. Porque fizeram uma aliança impensada, sem perguntar a opinião e o que Deus achava. Partiram pelas suas conveniências. Pelas suas conveniências. Partiram agora e estão a morrer no deserto. Irmãos, imagina, 3 exércitos. Aí um chega para o outro e fala assim, não espalha não, fica só entre a gente. Não tem água. Aquele outro fala assim, não, tá bom, não vou espalhar para ninguém não. Mas a gente sabe como é que é gente, né, irmãos? Ele chega para mais 2 e fala assim, pelo amor de Deus, não espalha para ninguém não. Tem água não, cara. E aqueles caras saem, agora imagina o alarde que é criado, irmãos. Aí talvez um que é mais desesperado, tipo eu assim, grita, tem água não, gente, acabou, vai morrer todo mundo. Imagina o caos agora, irmãos. Imagina alguém que tinha um pouquinho de água no cantil, tentando segurar aquela água para ninguém ver, porque agora o risco de morte era iminente. A morte estava vindo agora. Se eles tentassem andar 7 dias de novo no deserto, eles iam morrer, irmãos. E o que nós fazemos quando a gente está no deserto? Ou então quando a vitória é certa? E talvez eu estou falando com pessoas aqui que tinham uma vitória como certa na sua vida. Mas chegou no meio do caminho. Você se deparou com um deserto. E um risco iminente de derrota. E agora, eu acho que vai dar certo, não. Eu tomei uma atitude, Márcio. Eu não consultei a Deus e no meio do caminho eu parei, tem um deserto, está escaldante, está terrível e eu acho que eu vou morrer, eu vou sucumbir, não vai dar certo. É isso que estava acontecendo com esses 3 exércitos, irmãos. Não era só 3 reis, eram 3 reis e os seus respectivos exércitos. Eram 3 exércitos e agora esses homens estão... Olha só, esses homens estão no deserto. E agora entra o versículo 10 que nós lemos. Jorão, irmãos, Jorão. Ele chega e fala assim. Não perguntou o que Deus achava para partir, não perguntou. Mas ele chega e tem a imponência. É aquele soberbo que eu falei, lembra do soberbo? O Deus de Israel trouxe esses 3 reis ao deserto para morrerem nas mãos dos moabitas. Homem de Deus, irmãos. Não perguntou nem o que Deus queria e agora queria culpar Deus. Esse é o homem carnal. Alguém que toma suas próprias atitudes pela sua vontade, pelo aquilo que dá na cabeça, e quando as coisas vão dar errado, ele ainda culpa Deus ainda. Você já viu alguém que nunca serviu a Deus, irmãos? Já viu alguém que nunca se preocupou com o que Deus acha da vida, o que Deus acha do dízimo, o que Deus acha do gato de energia? Já pergunta, e depois quando tudo dá errado, fala, meu Deus, por que comigo, Senhor? E bota a culpa em Deus, irmãos. Às vezes não se preocupam em educar o filho nos preceitos do Senhor. E quando o filho morre, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus culpa Deus. Isso é homem natural, isso é mulher natural. Perdão, carnal. Toma suas atitudes
não se importa com nada que está ao redor, com princípios, com leis básicas da palavra de Deus, e depois, quando tudo dá errado, culpa Deus ainda. Como se Deus tivesse escolhido por ele, quando ele nem perguntou o que Deus achava. Isso é o homem carnal. Mas tinha outro homem aqui também, que era o rei de Edom. Quando eles chegaram lá, o Josafá, o rei de Judá, e Jorão, o rei de Israel, falou com o rei de Edom, que eu não cito o nome dele aqui, fala do rei de Edom. Nós vamos partir, e aí? Ele fala, não, eu vou com vocês. Esse é o homem natural, mais conhecido como Maria vai com as outras. Todo mundo vai fazer, eu vou fazer também. Todo mundo está indo, eu vou também. Não entende nem o que está acontecendo, mas eu vou também. A palavra de Deus diz que ele nem perguntou o que aconteceu. Só foi explicado para Josafá por que eles iam partir a guerra. Mas não foi explicado para o rei de Edom. E ele falou, não, se vocês vão, eu vou também. Nós somos amigos, vamos todo mundo. Esse é o homem natural. Maria vai com as outras. Ele não tem uma opinião formada. O homem carnal ainda que soberbo, tem uma opinião formada. O homem carnal. Mas o homem natural, ele vai pela cabeça dos outros. E se for uma escolha para o bem, ele entra no meio e vai junto para o bem. Se for para o mal, ele entra também e vai junto para o mal. Mas tinha um outro homem aqui, irmãos, Josafá. Homem espiritual. Ainda que tivesse feito uma aliança por conveniência, ele continuava sendo um homem espiritual e a palavra continuou chamando ele de homem de Deus. E agora eles ficam perturbados com aquela situação da água. E o homem espiritual é aquele que mesmo quando erra, ele sabe a quem recorrer. Sabe por quê? Porque desenrolou aqui o diálogo desenrolou o diálogo, e no final de tudo Josafá fala assim, tem um homem de Deus por aqui. Nós temos que recorrer a Deus. Ou melhor, ele fala, nós temos que recorrer ao Senhor. Ele recobrou a consciência de que ele tinha que ter perguntado para o Senhor na hora de fazer a aliança. Ele recobrou a consciência agora. E ele fala, nós tínhamos que ter consultado o Senhor, mas nós temos como recorrer ao Senhor. E alguém do exército desse homem de Deus chega e fala assim, tem um profeta aí, um tal de Eliseu, ele mora pertinho aqui. Ele mora bem pertinho. Se nós precisamos de recorrer a Deus, ele é homem de Deus, representante do Senhor, nós vamos até ele. E agora eles partem agora. Eles partem agora para ir atrás. Para ir atrás, irmãos, do homem de Deus. Mas o que eu quero falar com isso? Esses três homens, tanto o carnal, quanto o natural, quanto o espiritual, fizeram uma escolha que acarretou alguns problemas para eles. Não é só quem é carnal que faz escolhas erradas, irmãos. Quem é espiritual, em alguns momentos também, por conveniência, faz escolhas erradas. Escolhem fazer a coisa errada. Mas a diferença é que se existe homem espiritual aqui hoje, que escolheu em algum momento fazer a coisa errada pela sua escolha, mas é homem espiritual e sabe a quem recorrer. Continua sabendo a quem recorrer. Por mais que tenha um carnalzão do lado, que não entende nada que está acontecendo, faz as coisas pela soberba. Por mais que tenha um natural, Maria vai com as outras do lado, mas o espiritual que está ali junto, ele fala, eu sei a quem eu posso recorrer para resolver esse problema. E se você é alguém espiritual e está passando por um problema, você tem a quem recorrer. Você tem um Deus vivo que peleja por você. Você tem a quem recorrer, irmãos. Por mais que o carnal e o natural não sabem o que está acontecendo, mas você tem a direção da parte de Deus. Recobrou a consciência. E agora eles tinham que tomar uma posição, não é isso? E eles vão agora. Chegam os três reis na tenda onde Eliseu está. Eliseu, o profeta. E eles chegam lá agora e fala: ô Eliseu, Deus trouxe a gente para morrer no deserto. Jorão fala com ele, lembra do carnalzão que eu falei? O soberbo, que falou que Deus tinha trazido eles para eles morrerem no deserto. Ele chega para o profeta de Deus, o homem que falava com Deus, Deus falava com ele, irmãos, achando que ia enganar o homem de Deus. Você não engana os homens de Deus, irmãos. Os homens de Deus são ensinados pelo Senhor para ter misericórdia da sua vida, mas você não engana os homens de Deus. Eu acho que é para mim isso. Glória a Deus. É para mim também. Jesus. Por aí mesmo. Então agora chega Jorão e fala assim: Eliseu, você que é o profeta, você que né? Deus trouxe a gente para morrer, cara. O que a gente vai fazer? Irmãos, a palavra do Senhor diz que Eliseu sai da tenda, olha para ele. Eliseu xingou ele, irmãos. Ô, seu cachorro, se não fosse por Josafá, que é homem de Deus, nem atenção para vocês eu não ia dar. Porque você é igual seu pai, filho da Jezabel. Olha só, mano, Jezabel e Acabe, irmãos, pelo amor de Deus.
2 pestes que vieram nessa terra aqui para tentar arruinar. E o espírito de Jezabel ainda continua ainda, operando no meio da igreja de Deus, irmãos. Se você detectar essa praga aí, você faz igual Elias, irmão. Vai lá, restaura o altar que você vai derrubar. Entendeu? Mas agora chega e fala assim, se não fosse por Josafá, que é homem de Deus, conheço, cara valente, homem de Deus temente, se não fosse por ele, nem atenção ia te dar. Aí agora Jorão sai de cena, por quê? Porque nós não conseguimos enganar os homens de Deus, irmãos. Jorão sai de cena agora, e quem chega na frente? Josafá, o homem de Deus, que tinha conceito com o profeta, irmãos. E Josafá chega agora e não quer mais tomar atitude por ele mesmo. Ele pergunta o que vai fazer para Eliseu consultar o Senhor, para o Senhor falar com eles. Recobrou a consciência, eu quero pedir uma confirmação de Deus acerca do que eu tenho que fazer. Aí agora sabe o que acontece? Vai, irmão, mete o dedo nesse negócio aí. Eliseu fala assim, eu preciso de um tangedor. Deus vai responder, mas eu preciso de alguém para tanger, alguém para tocar. Tá vendo ali, mas ó, que a resposta de Deus tem que ter louvor, irmão, um negócio gostoso que Deus gosta. Entendeu? Né, Léo? Lembra, Léo, que você me ensinou aqui? Tem que ter, irmão, louvorzinho, negócio, né, ó. O que Eliseu falou agora? Nós temos que preparar um ambiente para que Deus venha e responda. E eles consultaram no meio do exército, aquele monte de homem, tudo com a espada. Irmãos, Deus tem homens estratégicos, escolhidos por Ele, escondidos no meio da multidão, irmãos. Talvez você é um deles. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Onde está tudo em ruína e tudo fracassando, tem homens de Deus que vão criar ambientes para Deus agir, irmãos. E agora eles começam a sondar no meio do exército. Onde é que tem? E no exército desse Josafá, que era homem de Deus, tinha um cara que além de trazer a espada e o escudo, o que esse cara trouxe? Uma harpa. Esse cara trouxe uma harpa, irmãos. E ele falou assim, sabe o que esse cara pensava, irmãos? Onde eu for não vai faltar adoração. É isso que ele pensou. Onde eu pisar não vai faltar adoração, Léo. Eles acham que eu sou um exército, que eu sou um soldado arrancador de cabeça só, mas eu sou adorador. É isso que aquele homem pensava, irmãos. Eles acham que você é alguém derrotado, mas você é um adorador. Talvez você está no deserto aí, parece que você vai morrer, mas você é adorador. Cria um ambiente, Deus vai operar, irmãos. Aí agora o que acontece? Esse homem chega e eles fazem um censo ali, um cara fala, eu tenho uma harpa aqui, deixa que eu vou. Talvez alguém queria tomar a harpa dele para fazer uma média. Ele falou, não, a harpa é minha, eu que vou adorar. Esse posto é meu, e chega agora. E aquele cara começa agora, irmãos, tocar a harpa. Todo mundo desesperado, com medo de morrer. 3 reis sabendo o que ia acontecer. Jorão agora já saiu de cena, já está meio com medo, porque ele foi até xingado pelo profeta, irmãos, por causa do mau testemunho que ele dava. Porque nós não enganamos os homens de Deus. Os homens de Deus são ensinados por Deus para ter misericórdia de nós, tá, irmãos? Nós não enganamos os homens de Deus. E agora, aquele homem começa a tocar, tipo esse varão aqui. E aí Deus começa a falar com Eliseu algumas coisas. Começa a tanger, começa a tocar e Deus começa a falar com Eliseu. Quando parece que Deus não está falando mais com você, irmãos, adora Ele. Quando parece que tudo está turvo, esquisito, adora Ele, irmãos. Cria um ambiente. E Deus vem, e agora Deus foi e falou um negócio com Eliseu, falou assim, para vocês fazerem algumas covas, cavar uns buracos aí nesse deserto. Aí alguém talvez pergunte, mas para cavar poço aqui? Não, vocês vão cavar alguns buracos, e amanhã de manhã vai ter água. Só falou com eles que era para cavar alguns buracos, e de manhã ia ter água, não é isso? E agora, cessou a harpa, mas não é para você parar não, varão. Cessou a harpa, e esses homens agora falaram assim, parte dali 3 reis, com a ordem dada pelo rei, dado pelo Senhor através do profeta, chega assim para os seus exércitos. Talvez você sobe numa pedra e fala assim, o homem de Deus disse que é para a gente cavar umas covas nesse vale aqui. É para cavar covas nesse vale e amanhã cedo vai ter água. E o pior, ele falou que não vai ter chuva não, vai ter água, mas sem chuva. Foi isso que ele falou, irmão, vai ter água, mas não vai ter chuva. Isso dá um nó na cabeça da gente, né? Não era para cavar um poço para dar água, era para cavar uns buracos que ia ter água, mas não ia chover. Foi isso que o homem de Deus falou. Aí chega a noite, entra a noite, começa a entrar a noite, alguns homens começam a cavar, irmãos. E agora eles precisaram de muita fé no que Deus mandou para executar essa tarefa. Para cavar uns buracos ali, sabendo que não ia chover. E eles começam a cavar ali.
E outra vez que eu tive a oportunidade de ministrar sobre esse texto aqui, eu falei algo, eu quero falar de novo aqui. Irmãos, no momento de exercitar a fé, Deus gosta que nós nos correlacionemos uns com os outros. Sabe por quê, irmãos? Alguém que tinha pouca fé na hora de cavar, vou até vir aqui. Alguém que tinha pouca fé na hora de cavar podia fazer o quê? Cavar uma fundura de 40 centímetros e falar: pô, não cansei muito. Se vier água, eu vou ter água para beber e para dar para o meu animal. Se não vier água, eu também não cansei. Não é isso? Alguns outros que falam assim: eu quero água para dar para todo mundo, eu vou cavar um buraco que só dá para eu beber, meu irmão. E cava um buraquinho pequenininho e fala: esse é meu, escrevi minhas iniciais ali em volta ali. Então se vir um pouquinho de água que dá para eu beber, eu bebo e acabou. E se não der, também eu vou ficar rindo de quem cavou os buracão. Mas teve uns caras que tinham mais fé, irmãos. É igual nós quando viemos para cá, pastor. Tinha os caras que tinham mais fé, irmão. Juntava 3, 4 e falava assim: vamos cavar um buracão grandão. Já que vai vir água, vamos cavar um buracão grandão. Que aí a gente toma água e depois a gente toma banho de piscina ainda. É isso que... E agora, irmãos, o que acontece? Alguns homens começam a cavar. E cavam buracos maiores. Exercitando a fé, irmãos. As bênçãos de Deus vão vir na medida da nossa fé, irmãos. É na medida da nossa fé, irmãos. Na medida da sua fé. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem horas que parece que o casamento, tem hora que parece que o esposo, sabe, tem hora que a mulher fala assim: aquela tranqueira não vai dar em nada. E o Senhor fala assim: continua cavando, exercita sua fé. Vai, continua cavando. Tem mulher que riu aí, gente, você viu? Meu Deus. Deus está falando. Mas aí Deus fala assim: continua cavando. Alguns vão achar que você é tola, mas continua exercitando a fé. Sabe o que é cavar, irmão? É o seu joelho no chão pelo aquele homem. Sabe o que é cavar? É o seu joelho no chão para que aquela porta se abra. Sabe o que é cavar? É o seu clamor até pelas madrugadas, quando ninguém mais quer clamar. E parece que você é louco. Mas talvez você é igual aquele cara que eu falei aqui. Você fala assim: irmão, tem um negócio para acontecer comigo aí, irmãos. Fecha junto comigo. Vamos cavar junto que depois todos nós vamos nos beneficiar disso. Você está vendo essa reunião de hoje aqui, esses banners, esses instrumentos, irmãos? Tantos homens de Deus tiveram a oportunidade de cavar para hoje ter isso tudo aqui, irmãos. Tanto de água aqui, essa água fluindo. Mas alguns se dispuseram a cavar. Alguns se dispuseram a cavar. E coisas grandes já estão acontecendo e vai acontecer a partir disso aqui, irmãos. Porque algumas pessoas se dispuseram a cavar. Foram chamadas até de louco. Lançaram palavras de maldição, sem saber o que Deus queria, pastor. Sabe de nada, inocente. Mas agora, irmãos, eles começam a noite cavando. Talvez alguns cavaram de 6 da noite até as 8 da noite e falaram: tá bom, meu buraquinho está ali, minhas iniciais estão do lado, mas não vai chover mesmo, talvez nem venha água, então não vou cansar não, e dorme. E tem aqueles que estavam cavando, não tem? Cavaram seus poços grandão, suas piscinas. Aí a palavra do Senhor diz que encerraram seus trabalhos, eles dormiram. Só para eu terminar aqui, irmãos. Eles dormiram, Léo. E quando acordaram de manhã, o que eles fizeram? A água não tinha aparecido ainda. Mas eles falaram: não, vamos sacrificar o Senhor. Sabe o que é isso? Você tem a promessa de um milagre e você não viu ele ainda, mas você continua adorando o Senhor. Continua prestando culto, continua sacrificando ao Senhor, sem ver o milagre, Léo. Tem tanta coisa grande que Deus falou que vai fazer aí, irmãos, que eu até me assusto. Eu vou continuar, não vi ainda, irmãos, assim, não apalpei ainda, mas já tive lá em sonho, em visão, sabe? E eu continuo adorando, porque eu sei que vai vir. E agora eles adoraram, o povo de Deus chegou, adorou, os 3 exércitos, todo mundo adorou. Quando pensa que não, irmãos, aqueles caras, lembra que no vale tem montanha perto? No vale tem um monte perto, né? Passa pelo vale, vai para o monte. Aqueles homens ouvem um barulho de água, sem chuva. E eles falam: está acontecendo alguma coisa aí. Alguém olha de longe e fala: rapaz, está vindo uma água por esse vale aqui. Depois de ter adorado, tá, irmãos? Está vindo uma água por esse vale aqui. Vamos correr para o monte. Eles correm para o lugar mais alto, aquela água passa pelo vale e começa a encher aqueles buracos que aqueles homens cavaram. Irmão, você lembra de quem cavou só um buraquinho pequenininho? Ai, já acabou minha água, meu Deus. Por que eu não cavei muito? Por que eu não cavei um buraco grande? Você lembra do cara que cavou 40 centímetros, irmão? Ele agora bebeu e pode se banhar e dar para o seu animal ainda. Mas você lembra dos 5, 6, 7, 8 que cavaram aquela piscinona, irmãos? Beberam água e começaram a tomar banho de piscina, irmãos.
as bênçãos de Deus na sua e na minha vida, de acordo com o tamanho da nossa fé e como necessitamos e botamos em prática, irmão. Por isso você que está orando por aquele homem, vou falar de novo, continua orando, continua cavando. Depois tem gente que vai ver você nadando e vai falar assim: nossa, a fé dela valeu a pena, a fé dele valeu a pena, a fé dele valeu a pena, continua cavando. Tá vendo, irmão? Tá falando. Aí, glória a Deus. E agora o que fizeram? Beberam água, abasteceram os animais. Vamos partir para a guerra. Não, nós somos estrategistas, peraí. Não partir igual os loucos, não. Já partimos uma vez igual os loucos, não deu certo. Já bebemos água, tudo certinho. Vamos nos esconder, irmãos? Ter barulho de água, isso vai fazer os inimigos vir aqui. Aí agora os 3 exércitos. O exército de Edom, o de Israel e o de Judá se esconde. E os moabitas, ouvindo aquele barulho, vendo que alguma coisa aconteceu diferente naquele vale. E eles agora falam: vamos lá para ver o que aconteceu. Quando eles começam a olhar de longe, lembra aquele monte de buraco de água que eu falei? A água que passou pelo vale? Aos olhos dos inimigos, aquela água era como sangue, vermelha. Não para quem cavou, mas aos olhos dos moabitas, dos inimigos. E agora eles chegam e falam assim: rapaz, é sangue. Morreu todo mundo que estava vindo contra nós. Lembra que um atalaia, lembra que um cara da torre olhou de longe e falou que estava vindo um monte de exército. Morreu todo mundo, olha lá, sangue puro. Aquela água, os inimigos viram como água vermelha, como sangue. E eles se aproximam agora para contar os corpos, é isso? Vamos lá ver quem morreu. Na hora que eles chegam no vale, irmãos, imagina 3 exércitos descendo agora, engolindo eles agora na espada. O que garante a sua vitória, irmãos, é o sangue. O que garante a sua vitória é o sangue, irmãos. Teve gente que não entendeu ainda. O que garante a sua vitória é o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que purifica o homem, irmão. Que purifica o homem. E aqueles homens tiveram a vitória agora, porque exercitaram a sua fé. Alguns gozaram ou aproveitaram da porção da fé que tiveram na hora da água. Mas o que garantiu a vitória deles foi quando a pessoa, o homem espiritual, teve coragem de saber a quem recorrer e tomar essa atitude. Mas a verdade é que todo mundo foi beneficiado, Léo, porque foi recorrer a Deus. Até o marrento, até o Jorão, soberbo, não morreu não, irmãos. A palavra do Senhor e a vontade de Deus salvou aqueles 3 reis e seus exércitos. O que o inimigo precisa ver na sua vida, sabe o que é? É você lavado no sangue. É ver algo vermelho em você, lavado pelo sangue. E Deus vai te capacitar e gabaritar para vencer esse inimigo. Não são as suas atitudes, irmãos. Se você, antes de formar as alianças, pedir a Deus, saber qual é a opinião de Deus, irmãos, você não vai precisar de quase morrer no deserto. Por causa da desobediência, da incontinência, por causa da soberba, por causa da ignorância, porque foi pela mente de outra pessoa, não. Esses são os dias de Deus, os dias que nós vamos entrar em Deus, estamos entrando em que Deus quer que nós, irmãos, nos posicionamos para formar aliança sim, mas para perguntar para Deus o que Deus acha de todas as alianças que formamos. E se, para finalizar, irmãos, eu sei que nessa noite, nesse lugar, porque Deus me falou, irmãos, eu sei que existe homem espiritual nesse lugar, pessoas espirituais, mas existe naturais também, irmãos. Deus falou isso comigo. E também existem os carnais, que fazem um monte de besteira e culpa Deus por isso. Deus nos chama a nos arrepender disso nessa noite, irmãos. Eu e você. Os carnais se arrependerem de fazer tudo pela sua própria vontade, ainda querer culpar Deus, querer botar na conta de Deus. Os naturais por não ter nenhuma opinião formada e ir pela cabeça de qualquer um. E os espirituais que em algum momento fizeram uma aliança por conveniência e tudo começou a dar errado. Eu falei isso tudo para você, para chegar nesse momento e falar com você que nós precisamos nos arrepender nessa noite. De tomar nossas próprias atitudes, escolher por nós mesmos, sem procurar saber o que Deus acha disso. E eu quero te convidar para você ficar de pé nessa noite. Lembra que eu falei que se alguma coisa for dita aqui hoje e você entender que é para você pegar, irmãos? Pega mesmo. Pega mesmo. Teve pessoas que desceram a sepultura sem ter a oportunidade de ouvir uma palavra como essa. Não porque eu falei, mas uma palavra que nos direcione, que nos ajuste
Muitas pessoas desceram a sepultura sem ter essa oportunidade. Muitos no leito de hospital queriam ter oportunidade, irmãos, e não ter oportunidade de estar ouvindo palavras eternas vindas do trono e do coração de Deus. E sem querer ser insistente com você, porque eu nunca faço isso, eu quero chamar você que precisa se arrepender por alguma atitude que tomou, por alguma aliança que formou, ou porque foi pela cabeça de alguém, como foi dito aqui, ou porque está sem opinião própria, ou porque é soberbo demais e faz as coisas pela sua própria cabeça. Quero convidar para você vir aqui à frente como um ato de arrependimento, para que Satanás veja que você se arrependeu, para que Satanás veja que não tem mais legalidade para agir e para atuar na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero te chamar aqui, nós vamos abençoar a sua vida nessa noite. Nós estamos na qualidade de homens de Deus e fomos chamados para abençoar a sua vida. E se você entende que não precisa, irmãos, nós também te respeitamos. Só quem entende que precisa se arrepender, irmãos. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles estão cavando, sabia? Eles estão cavando, sabia? Tem duas pessoas que têm coragem de cavar, irmãos. E quando a água vier, as águas que fluem do trono de Deus, quem vai beber são eles, irmãos. Quem ficou olhando os cavadores não tomou nada, irmãos. A oportunidade continua aberta para você se arrepender nessa noite. E eu te adoro.